Olá, alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa segunda aula da disciplina Atenção e Segurança do Paciente 1. Hoje nós iremos falar sobre a primeira meta de segurança do paciente, que é a identificação correta do paciente, tá? Como é realizada essa identificação, quem deve realizar essa identificação, tudo isso nós iremos ver aqui na aula de hoje. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode deixar uma pergunta no portal, no e-mail, que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. A identificação correta do paciente é muito importante para a garantia da segurança no processo assistencial. Ou seja, quando eu identifico o paciente, eu vou comprovar que realmente aquele procedimento, a administração daquele medicamento, a realização daquele exame de imagem será feito no paciente identificado, É o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, Então, quando eu leio lá no exame José da Silva, eu confiro a pulseirinha do paciente justamente para saber se o exame é daquele paciente, tá? Deverá ser aplicado em todos os ambientes de prestação de cuidado de saúde. Por exemplo, unidade de internação, ambulatório, salas de emergência, centro cirúrgico, em que sejam realizados procedimentos. Então, mesmo que seja um ambulatório, que não seja dentro de uma instituição de saúde, porém faça pequenos procedimentos, o paciente ele precisa ter uma identificação. Nem que seja uma etiqueta, uma pulseira, ele precisa ter algo aí, algum impresso fornecendo as identificações dele, tá bom? E normalmente essa identificação é numa pulseira branca contendo o nome completo e a data de nascimento. São os nossos dois marcadores aí, para a segurança da identificação correta do paciente. É claro que algumas instituições ainda incluem aí, o nome do médico, o número do atendimento, o número do prontuário do paciente, mas os que não pode faltar é o nome completo e a data de nascimento. Então, a primeira opção, o nome completo. Ah, mas existem duas Maria José, naquele ambulatório, naquela enfermaria. Vamos ver a data de nascimento. Nossa, elas nasceram no mesmo dia. O segundo indicador, identificador de desempate seria o nome da mãe, tá bom? Quando identificar o paciente, desde o momento em que ele entra na nossa instituição para realizar qualquer procedimento, esse paciente ele precisa estar identificado, tá? Então, na admissão do paciente externo ou transferido, então se eu estou lá numa enfermaria e vai chegar um paciente de um outro hospital para internação naquela enfermaria, ele precisa estar identificado, tá? Sempre que a identificação for retirada, então se o próprio paciente retirar a identificação, eu preciso colocar outra identificação e explicar ao paciente o motivo, daquela identificação, Sempre que a identificação apresentar danos, Então, normalmente, as pulseiras, as etiquetas, elas são impressas, Mas algumas instituições ainda usam canetas para escrever, o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe, o número do prontuário, Então, se por acaso a minha pulseira tiver algum dano, eu preciso retirar e colocar uma nova, tá? Em geral, o local escolhido para o adulto é no punho, tá? Mas para o recém-nascido, a pulseira deve ser colocada preferencialmente no tornozelo. Então, RNs, que tem a mãozinha muito pequenininha, não se coloca pulseira em punho em RNs, normalmente é em tornozelo, Porque ainda mais que a gente tem a dobrinha do pé, não tem o risco de sair aquela pulseirinha, tá? Nos casos em que não haverá possibilidade do uso em adultos em membros superiores, indique em membros inferiores, Então, se o paciente estiver internado, ele não tem os membros superiores, desde que ele esteja internado, pode-se utilizar os membros inferiores, tá? Mas vamos supor que ele chegou pelo pronto atendimento, eu não vou deixar a pulseirinha lá no pé dele, eu posso colocar uma etiqueta ou um crachá, tá? Isso também acontece em pacientes que são amputados, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores, tá?
No caso de impossibilidade de identificação nos membros, por exemplo, amputados totais, utilizar outras formas para confirmar os dados, como o uso de crachá ou etiqueta. Nos casos em que a identidade do paciente não está disponível na admissão e não houver a informação do nome completo, poderão ser utilizados o número de prontuário e as características físicas mais relevantes do paciente, incluindo sexo e raça. Então, por exemplo, eu trabalho lá no pronto-socorro, né? E aí um cidadão encontrou uma pessoa desmaiada na rua e levou para aquele hospital. O cidadão apenas deixou a pessoa lá porque encontrou ela desmaiada. Essa pessoa não tem documento, não tem acompanhante, ela está inconsciente, né? Como que eu vou fazer a identificação segura daquele paciente, né? Que está desacordado, desorientado. Então, lá na minha identificação, seja ela através de pulseira ou de etiqueta, né? Eu preciso descrever o número do prontuário, que vai gerar um prontuário novo, e as características, né? Então, posso colocar lá feminino, de cor branca, né? De cabelo vermelho, de blusa, de camiseta roxa, com tatuagem em membro superior esquerdo. Então, essa será uma identificação temporária, até que o serviço social, a própria instituição, consiga localizar os acompanhantes e familiares daquele paciente e posteriormente é feito o cadastro desse paciente. Essa questão aí de identificação, né, com as características físicas, acontece muito em casos de catástrofe, né? Então, por exemplo, teve uma explosão numa fábrica muito conhecida ali da cidade e todos os pacientes, eles foram para determinado hospital. Porém, aqueles pacientes, aquelas vítimas, né, não tinham documentos naquele momento, estavam inconscientes e precisavam abrir um atendimento. Então, para não ter troca de medicação, troca de procedimento, a identificação é feita da seguinte forma: desconhecido 1, masculino, branco, de camiseta laranja, com cicatriz em rosto, né? Essa é a identificação de um paciente. Desconhecido 2, feminino, morena, camiseta azul, com tatuagem em membro superior direito, por exemplo. Esse é o meu desconhecido 2. Lembrando que esses tipos de identificação, elas são temporárias, tá? O serviço social, até mesmo a polícia militar, ajudam a localizar, quando acionadas, claro, ajudam a localizar os parentes, os familiares dessa vítima e posteriormente é refeito um cadastro com as informações pertinentes, tá? Importante, o número do quarto, enfermaria, leito do paciente não pode ser usado como um identificador, em função do risco de troca decorrente da estadia do paciente no serviço. Então, na passagem de plantão, eu não posso falar assim: o senhor do 310, ele fez isso, tem exame pendente. Não, né? Porque esse paciente, muitas vezes ele pode, ele mesmo, trocar de leito, do 310 ele pode ir para o 315, por exemplo, isso pode acontecer. Ou até mesmo, né, ter troca de paciente por conta de algum problema dentro do quarto, alguma coisa do tipo. Então, nós nunca podemos nos referenciar ao paciente aí seguindo enfermaria, quarto, tá? Eu sempre tenho que utilizar o nome do meu paciente, tá? A confirmação da identificação do paciente será realizada antes de qualquer cuidado que inclui a administração de medicamentos. Então, antes de eu realizar a administração do meu medicamento, eu preciso olhar a etiqueta e confirmar a identificação do paciente ou até mesmo questioná-lo, tá? Qual é o seu nome? Aí ele vai falar: eu sou o senhor José da Silva, tá? A administração de sangue, que são hemocomponentes, né? Bolsas de sangue, principalmente, eu preciso conferir o nome da bolsa, na prescrição, o nome do paciente e até mesmo questioná-lo qual o nome dele, tá? A administração de hemoderivados, que são derivados do sangue, né? Plasma, plaquetas, né? A coleta de material para exame, então sempre que eu vou coletar um exame de sangue, principalmente em laboratório, em hospital, antes da coleta eu identifiquei o tubo e vou confirmar com o paciente
né? Ou eu peço para ele confirmar aqueles dados, ou eu questiono qual é o nome do senhor, né? Qual que é a data de nascimento? E depois, posteriormente, eu realizo a coleta daquele material, tá? A entrega da dieta, eu também preciso confirmar essa identificação, porque muitas vezes, né, se eu não identifico, lá no rótulo da dieta tá dizendo Dona Maria, e eu estou administrando a dieta do seu João, muitas vezes aquela dieta pode ser hipossódica, né, para diabéticos, então pode afetar totalmente na segurança do nosso paciente, tá? A realização de procedimentos invasivos, então, desde uma retirada aí de uma pinta até um procedimento cirúrgico de alta complexidade, nós precisamos praticar a meta 1 de identificação correta do paciente, tá? Nunca pergunte ao paciente, você é o senhor Silva? Porque o paciente pode não compreender e concordar por engano. Isso é fato, principalmente em pronto-socorro, né? Muitas vezes o paciente ele tá com tanta dor, né? Está com muita dor. Então o profissional chega, o senhor é seu José? Ele diz que sim, justamente para que seja realizada a medicação rápida. Porém, muitas vezes ele não é o seu José, ele é o senhor Silva, né? Então por isso que a gente sempre tem que perguntar: qual é o nome do senhor? Ele vai confirmar e você vai realizar a administração de medicação, tá? Nunca suponha que o paciente está no leito correto ou que a etiqueta com o nome acima do leito está correta, né? Quando num ambiente de internação, numa enfermaria, em cima do leito ou até mesmo de frente com o leito, tem umas plaquinhas de identificação do paciente. Nós costumamos chamar essas plaquinhas de Kanban, né, que tem o nome completo do paciente, a data de nascimento, o diagnóstico clínico daquele paciente, o médico pelo qual aquele paciente está recebendo os cuidados, né? Então, outra dica aí que eu deixo, que eu até comentei, né? Muitas vezes os pacientes, eles trocam de leitos, né? Por isso que mesmo tendo a plaquinha lá no leito, a gente precisa confirmar a pulseirinha. E se meu paciente for inconsciente, né? Ele não tem consciência do que diz, muitas vezes esse paciente vai estar com o acompanhante. A gente precisa questionar o acompanhante antes de realizar aí todos esses procedimentos, principalmente procedimentos invasivos, administração de medicação, né, enfim. Quem é responsável pela identificação? Todos os profissionais, pacientes e acompanhantes são responsáveis pela identificação segura do paciente. Então, se eu, quanto acompanhante, estou vendo que a pulseirinha lá da minha filha está errada, eu sou responsável por aquela identificação. Eu preciso avisar alguém que aquele nome na pulseirinha não é da minha filha, né? Eu, quanto paciente, né, estou vendo que a pulseirinha está com o nome errado, que aquele lá não é meu nome, eu preciso comunicar a alguém, porque eu sou responsável pela identificação segura, né, de qualquer procedimento, tratamento que será realizado a mim, tá? Confirme sempre a identificação do paciente antes de qualquer procedimento ou serviço. Na pulseira, então, ó, os métodos, né, de identificação pode estar na pulseira, no beira-leito, na prescrição médica, no rótulo de medicação, hemocomponente e antes de sua administração. Então, as dietas, né, o rótulo de algumas medicações que já estão preparadas, hemocomponente, né, sangue, né, tudo isso vai estar o nome completo do paciente, a data de nascimento e alguns outros dados, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta aí no portal, me mandar um e-mail e a gente vai se falando, ok? Beijinho e até a nossa próxima aula.